Oiê! Como é que vocês estão? Nossa, essa luz tá ruim, hein? Como estão vocês, galera? Tudo bem? O que vocês estão fazendo aí na casa de vocês? Tá tudo certo por aí? Tá bom a internet? Gente, eu tô acabada de vista, eu não tô enxergando nada. Como é que pode uma coisa dessa? E aí, como é que vocês estão? Vou ter que botar um óculos aqui, tá? Para poder enxergar melhor. Ai, entrou um pelo dessa minha blusa no meu olho. Essas blusas são maravilhosas, mas quando entra coisa no olho da gente... Deixa eu falar pra vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tava aqui sem fazer nada, mentira. Eu tô aqui criando no hotel os meus cursos. Mas eu tinha acabado agorinha com a Marcela, ela saiu. E aí eu chamei Pétala. Falei, amiga, o que você tá fazendo? Cadê ela, gente? Aí ela falou, nada. Eu falei, bora fazer uma live? Ela agora? Então vamos, live de quê? Eu falei, uai, obviamente a gente vai falar de Deus. Bateu no meu coração aqui que eu quis falar, fui chamar minha missionária. E aí, amiga? Que saudade que eu tô de você. Oi, a princesa! Que saudade que eu tô de você. Você tá numa casa maravilhosa. Não, amiga, eu vou sair correndo aí pra sua casa pra te ver. Tô morrendo de saudade também. Eu Eu não tô sei, em casa. Eu não tô em casa. a Maíra só trabalha. Só trabalho. Só trabalho. O pior é que é, mas eu Saudade gosto. demais. O bom é isso, o bom é que eu gosto. Ai, entrou um pelo aqui no meu olho, meu Deus do céu. Mas você tá bem? Eu tô bem, meu amor. Faz Tô tempo que feliz de estar aqui morrendo falando de de Deus saudade. com você. É doido, né, amiga? Que se a gente parar pra gente olhar pra nossa história, quem diria que um dia a gente ia estar aqui falando de Deus? Total. Muito, muito legal. Muito A gostoso. Maíra mandou Nossa. mensagem 7h30 e falou, amiga, vamos entrar pra falar de Deus? Deu vontade. Falei, bora. Exatamente. Sou muito grata a você. Nossa Senhora. Não estaria acontecendo isso se não fosse você. Nunca esquecerei. Jamais. É a Toda minha honra, live. toda glória a Deus, Não amiga. a sua. Deixa eu tirar. Ficou muda até. Eu acho que é a tua live que tá ruim assim, amiga. Tá. Tá ruim. Vocês estão Coloquei no ouvindo? 4G. Acho que agora vai ficar bom. Agora melhorou, eu acho. Show. E aí, amiga, o que você sentiu no seu coração? Pra Então, gente falar. eu tava questionando aqui, né? Eu comigo mesma, né? Porque eu me questiono e questiono Deus. Vou desafiando aí, vou perguntar. Você me conhece, né? Minha amiga, quando eu questiono, eu questiono. Eu vou Aham. questionando até o final, né? E aí eu tava questionando aqui, pensando, inclusive, que tem a ver com você também, né? Esse vazio que em determinados momentos eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres. Ai, como é que eu faço? Eu sinto um vazio que eu não consigo preencher com nada. E aí você fica... Esses dias eu estava até conversando com outras pessoas do meio sobre isso. Você fica colocando pessoas no lugar desse vazio, né? Pessoas, coisas, mas principalmente pessoas. E, obviamente, isso é passageiro. E ainda assim você não vai ser feliz. E ainda você começa a descontar nessas pessoas as suas angústias, o seu vazio, o seu medo, a sua insegurança. Porque, na verdade, ninguém vai preencher esse vazio. E aí, enquanto você tentar ficar buscando em pessoas esse vazio, você não vai achar, você vai se frustrar, você vai frustrar as pessoas. E eu acho que foi uma das coisas que para mim foi mais importante, né? Que esse preenchimento só vem com Deus, esse preencher o todo, né? Até mesmo porque quando você tá vazia, você pode pedir de uma maneira mais direta, né? Para que Deus realmente se coloque nesse vazio, mostre para você o que esse vazio quer dizer. E aí, pensei em você também. Você passou um período muito difícil, né? Na sua Muito. gravidez. Eu achei muito engraçado, amiga, você falar isso, porque a Maíra me chamou pra fazer a live 7h30 e eu falei assim, amiga, eu vou orar e a gente entra 8 horas. Ela falou, tá bom. Aí agora ela me chamou. E eu pedi uma palavra pra Deus, que agora sumiu aqui do livrinho, mas ela falava justamente assim, ó, não tenha medo da solitude. Solitude, eu até dei um Google pra não estar falando errado, mas significa solidão. Então, não tenha medo da solidão, porque a gente busca em pessoas o que a gente deveria buscar em Deus. E isso não acontece só com pessoas que ainda não conhecem a Deus,
Mesmo quando a gente encontra Jesus, mesmo quando a gente busca, conhece Ele, a gente pode tirar os olhos dele, olhar para o mundo e esse vazio voltar. Sim. Porque tem uma pessoa, depois eu vou pesquisar o nome dele para falar aqui, mas que ele falou assim, ó, o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Então você imagina, você pode tentar preencher com qualquer coisa, mas a única pessoa que vai preencher é Deus. E acaba que essa busca, esse vazio que a gente tem no nosso coração, tá fazendo que a gente se torne pessoas muito carentes. Sim. E busque por pessoas, por material, por coisas que não vão preencher, porque não preenche. Outra coisa que acontece muito é buscar por aprovação na internet, né? A gente está vivendo um momento onde as pessoas, elas fazem qualquer coisa, qualquer tipo de vídeo, qualquer de qualquer coisa mesmo, de material na internet, de tira qualquer tipo de foto e tal, mesmo passando em cima dos seus próprios valores para ganhar aprovação na internet, para ter esse vestígio de aprovação, né? Então é um vazio que no final de tudo, o maior prejudicado somos nós. Porque a gente vai preenchendo tanto com qualquer coisa, que essa qualquer coisa nos fere o nosso valor, fere os nossos princípios. E aí a gente aceita se colocar em lugares, em relacionamentos abusivos, tóxicos, ou em relacionamentos tristes, às vezes, só para estar ali, só para dizer que não está sozinho, quando na verdade você está mais sozinho do que se estivesse sozinho, né? Exatamente. E aí, às vezes, você, tipo assim, você coloca na sua cabeça que você tá triste, tá sentindo esse vazio. Não, mas é porque eu ainda não tô namorando. Quando eu namorar, vai passar. Você namora e o vazio continua aquela dor. Não, mas é porque eu ainda não tenho aquele carro que eu quero. Você compra o carro, o vazio continua. Aquela viagem, é aquela roupa, é aquilo. Nada, gente. Tipo assim, eu falo por experiência de vida, de coisas que eu já vivi. Nada vai preencher o seu coração se não for Deus. Não preenche. Achei aqui a palavra. Olha a palavra, amiga. 137. Eita! Ó, e foi esse número que Deus me deu. Não tenha medo da solitude. Tem um ministério para você. Ainda não descobriu porque tem tentado, de forma zelosa, sincera e com coração humilde, agir de acordo com os padrões do mundo. Não tenha medo da solitude. Não perderá meu toque. Não perderá a bênção. De que maneira uma outra pessoa poderia dar-lhe maior alegria e uma percepção mais clara do que eu posso dar a você? As escrituras dizem: não precisam que alguém os ensine, porque a unção habita em vocês. Uma vida abençoa a outra e certamente aprendem pela observação e comunhão. Mas tudo isso empalidece como a chama vacilante de um palito de fósforo diante dos raios solares ofuscantes, quando comparado à luz mais completa e à comunhão mais profunda que pode e deve ser encontrada em vigílias prolongadas sozinha comigo. Então, tipo assim, amiga, esse vazio, essa carência nossa, ela só é preenchida por Deus. Não adianta a gente tentar buscar. E a gente busca em tudo, em tudo. Tem pessoas que buscam em compras, em sexo, em relacionamentos, às vezes em animais, sabe? Que você cria essa dependência emocional até por celular. Verdade. E não adianta. Também, eu já vi mesmo. E as pessoas não sabem, é importante isso que você falou, porque as pessoas não sabem disso. Às vezes você tem um amor assim que vai além do amor normal. Por um animal, quando é over, não tem problema nenhum você amar o animal, como não tem problema nenhum você amar a gente, muito pelo contrário, quanto mais você amar, melhor. Mas quando você depende desse animal, ou seja, não estamos falando para você não amar o animal, mas olhar para quando você está dependendo desse animal. Tipo assim, cara, eu não consigo ficar sem. Tem alguma coisa errada. Como assim não consegue ficar sem? Nem com filho, né? A gente tem que ter essa dependência. Uma coisa assim, putz, gostaria de estar junto. Agora, não consigo é muito forte. Sim. O não conseguir, né? Deus, miga, ele criou a gente com um propósito. O nosso propósito aqui e quando a gente for pro céu é adorar a Deus. Então ele colocou no nosso coração esse desejo de adorar. Quando você não adora a Deus, você busca adorar alguma coisa. Então, só que a única coisa que vai te preencher é Deus. Só que daí a gente busca adorar o trabalho, adorar tudo que o mundo proporciona e proporciona muito. Só que você vê que é muito rápido, sabe? Por exemplo, nossos filhos mesmo. Né? Eu tava lendo esse livro aqui, ó. O Mestre Inesquecível de Augusto Cury. Foi esse aqui que eu te dei,
E ele estava falando sobre o vendedor de sonhos. Ele tem até um filme no Netflix que é incrível. Foi um filme assim que me ajudou a sair de um luto muito grande. Chama O Vendedor de Sonhos. Depois vocês procurem e assistem. E ele fala exatamente disso, que Jesus foi um vendedor de sonhos. Que ele vendia para as pessoas a vontade de viver, sabe? Ele nunca entregou nada de mão beijada para ninguém. Ele sempre ensinava e colocava o desejo no coração das pessoas de buscar. Sim. Isso é... Sim, é a coisa mais bonita que tem, né? Ele coloca o desejo e coloca também a liberdade de escolha, e aí você pode seguir o seu próprio caminho, e aí, obviamente, você vai colher os frutos e desfrutos da sua própria escolha, né? É um caminho muito bonito e, ao mesmo tempo, é um caminho desafiador, né? Diariamente, a gente tem que relembrar como escovar o dente, que tem que ser todos os dias, como tomar banho, que tem que ser todos os dias. Não adianta você fazer uma vez e passar um tempo sem fazer, que você vai ficar fedida, você vai tomar banho, vai tomar dente. Então, eu acho que esse amor, né, esse encontro com Deus é algo que está muito presente na nossa vida para que não tenha esse vazio. É que nem amizade mesmo, né, amiga? Por exemplo, eu e você, a gente é muito amiga, mas faz um tempo que a gente tá distante. Que eu falo assim, você tá trabalhando muito, eu também tô com um monte de coisa que faz uns 3 semanas eu acho que a gente não se vê. Outra vez foi na live. Eu não sei o que você tem feito, aprofundando assim, e nem você sabe o que eu tenho feito, quais são os meus projetos, o que eu tenho vivido. E com Deus é a mesma coisa. Se você se afasta dele, por mais que você tenha uma grande amizade com ele, se você se afasta dele por um período, você não está compartilhando seus segredos com ele e nem está permitindo com que ele compartilhe esses segredos com você. Porque Deus tem tanta coisa para contar pra gente, amiga. Quando a gente se aprofunda na palavra e em oração, Deus revela muito segredo pra gente, sabe? E quando eu coloco a gente pergunta se é uma coisa que eu falo sobre Deus, o que eu mais recebo eu não consigo escutar a voz de Deus, não consigo ter intimidade com Deus. Só que essa barreira é você que cria. É você que coloca no seu coração uma barreira que você não consegue se aproximar de Deus, mas ele tá sempre ali. Você que tá se afastando dele. Entende? Só que a partir do momento, gente, que você fala assim, ó, eu repreendo em nome de Jesus e eu quebro em nome de Jesus essa barreira no meu coração, inclusive, eu tô compartilhando isso com vocês porque foi algo que eu fiz hoje. Hoje eu acordei, amiga, assim, nossa, um dia muito cinza, sabe quando um dia chuvoso, um dia cinza e uma tristeza assim no meu coração. Eu falei, eu não recebo isso. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu vim pro meu quarto, ajoelhei e falei, pai, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. Que louco sabe? a gente fazer uma live no dia de hoje e eu levantar esse tema sem saber. Não! E esse momento que eu tirei aqui no quarto para falar com Deus, ele me trouxe sobre isso, sobre solidão. Eu coloquei um podcast para ouvir também e saiu exatamente isso. Quer ver? Depois eu olho o nome do podcast aqui. Mas que também falava sobre carência e solidão. Porque hoje em dia... uma outra coisa que você vai saber muito bem como funciona isso. Apesar de você restringir muito seus directs. Mas muitas vezes a gente coloca caixinha de perguntas, você vai responder uma pessoa. Eu reparo, amiga, que a maioria das vezes que eu respondo uma pessoa no direct, eu converso com muita gente, quando a pessoa vê que eu respondo, a pessoa fica chocada. E ela fala, meu Deus, você me respondeu, eu preciso conversar com você. E começa a contar uma história de vida. E isso acontece muito recorrente, acontece muitas vezes. Então, eu tenho visto o tanto que as pessoas estão carentes de alguém para conversar. De atenção. Carência de atenção, exatamente. E quando você descobre que você não precisa dessa carência, porque a sua identidade em Deus é de filho amado, ele sente a sua falta, amiga. Quando você se distancia dele, ele sente mais a sua falta do que você sente a falta dele, entende? Aí quando você fala, ai, nossa, faz tanto tempo que eu não falo com Deus, quando vem aquele calorzinho assim no seu coração, o de Deus é muito maior. Porque ele quer comunhão com a gente, amiga. Ele escolheu a gente, entende? Sim. Ele quer a nossa amizade. Total. Mas você sabe que uma das coisas que mais eu acredito, né, que dificulte as pessoas a terem essa intimidade, e agora eu falo por mim. Um dos meus preconceitos de literalmente conversar com Deus era parecer doida. Eu comigo mesma, tá? Sem ninguém me ver, né? Já, gente, mas o que é isso? Por que eu tinha essa sensação? É uma oração que a gente aprende na escola, das mães da gente, dos nossos pais e tal.
muito brifada, que causa um distanciamento. Então, na oração tradicional, entre muitas aspas, você não tem intimidade com Deus, pelo menos você não sente. Comigo era assim. Eu não consegui sentir intimidade com Deus na minha oração tradicional aprendida, né? Eu só consegui ter intimidade com Deus quando eu entendi que eu tinha que conversar com Deus como eu converso com você. Da mesma maneira que a gente conversa. Exatamente. Porque se eu... eu tô falando eu, Maíra, dando minha opinião pessoal, porque pode servir para alguém. Não tô falando que isso é uma regra, até mesmo porque Deus, ele é diferente para cada pessoa, igual o pai. Mas quando eu falo assim, se eu começar falando, Senhor, ferrou, já não vou conectar. Porque eu nunca chamei meu pai de Senhor, meu pai da terra de Senhor. Então, assim, não conecto, não consigo. Eu chamo ele de Deus, ou de pai, ou Deus. E aí eu converso do meu jeito, entendeu? E interessante, porque hoje, falando da conexão, né, da gente ter feito a live sem programar nada, tá, gente? A gente não conversou antes da live. Acordei exatamente com a mesma sensação. Eu tô em produção de trabalho, né, aqui. Então, eu saí da minha casa, porque você sabe, Sofia, que é todo tempo ficar comigo e tudo mais. E aí, quando eu tô em casa e ela me pede colo, então eu não consigo não dar. Então, como eu tô em produção de curso, eu vim para um hotel para eu conseguir estudar. Quando eu saio da minha casa, muda muito a minha energia, que eu acho que é o que aconteceu com você, que eu vou falar. E aí é química quântica, física quântica, e Deus. É energia mesmo. Quando você sai da sua casa, a sua casa você sabe quem entra, você sabe quem deita na cama, você ora, você abençoa, você louva, você sabe a música que entra, enfim, tudo. É o seu espaço, é o seu ambiente que está realmente abençoado ali dentro das suas verdades. Quando você sai da sua casa e vai para um Airbnb ou para um hotel, quem que teve lá? Que energia foi essa? O que essa pessoa pensou? O que ela pensou antes de deitar? Quais tristezas essa pessoa levou para lá? Essa energia, óbvio que a gente absorve. Então, ontem eu dormi no hotel. Eu acordei no cinza. Eu acordei exatamente com a mesma sensação. Mas eu consegui identificar. Eu falei, tô fora da minha casa, fora da paz do meu quarto, onde eu sei quem entra, sei quem sai, onde eu louvo todos os dias. E aí eu comecei a botar meus louvores, fazer meus orações. Mas é isso. Exatamente. A gente até falou sobre isso uma vez, que até deu um monte de coincidência, mas eu falo pra Maíra que toda vez que alguém entra na minha casa, ou sempre que eu vou pra algum hotel, pra alguma casa, pra algum lugar que não faz parte ali de onde eu tô, eu falo, pai, a sua presença é bem-vinda. Sabe? Em qualquer lugar, gente, que você for pisar um carro, que você for entrar um Uber, coloca Deus ali. Porque na palavra fala, amiga, que aonde há luz, não há trevas. Então, você pode entrar em um lugar assim mais obscuro de todos, mais pesado. Que quando você entra, você declara o nome de Jesus, não fica. E é o que você sentiu hoje. Quando você falou, eu não vou, isso aqui não tá comigo, começou a louvar. E a presença de Deus, ela é só você imaginar. Onde você coloca luz, aqui tá tudo iluminado, não tem nenhum lugar com sombra. E a presença de Deus é assim. E o que você falou de como você reconhece pai, é muito engraçado. Eu conheço pessoas que não conseguem chamar Deus de pai, que só conseguem ver ele como Senhor. Só que o problema disso é que essa pessoa que só conhece ver Deus como Senhor, ela não consegue ir a fundo de intimidade. Porque para ela sempre vai ser servo. Ela sempre vai ser assim, ó, o que eu preciso fazer para Deus me amar? O que eu posso fazer para Deus? E não é só sobre isso, gente. É sobre, tipo assim, ó, nada que você fizer, amiga, vai fazer com que Deus te ame menos. E nada que você faça vai fazer com que Ele te ame mais. Porque Ele já te ama. Entende? Então, eu tenho uma diferenciação assim na minha cabeça entre as três pessoas, né? O Pai é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho uma intimidade com ele assim de amigo. Quando eu tô precisando começar a falar, Espírito Santo, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda nisso aqui. Pelo amor de Deus, vem cá. E Jesus, eu tenho uma coisa com ele assim que é tipo, é como se ele fosse um irmão mesmo. Quando eu preciso muito de um irmão. E quando eu falo com Deus Pai, eu já falo quando eu preciso de colo. Então eu, apesar deles serem a mesma pessoa, eu consigo ter muito essa diferenciar, assim, sabe, nesses momentos de oração. Tem um filme que é muito bom e que fala sobre isso, que chama A Cabana. Ele mostra justamente essas três faces de Deus: Pai, Filho e Espírito. E aí é muito legal, tem uma cena que eu amo e que encaixa muito aqui no que a gente tá falando, que o ator principal senta na mesa com os três e ele fala assim, ó, e aí, o que você tá sentindo disso?
Aí o cara fala assim, ué, mas se vocês são Deus, você é Deus, você sabe o que eu tô sentindo, não sabe? Aí eles falaram assim, a gente sabe, mas a gente escolhe ouvir de você. Sim. Olha que forte isso. Deus conhece todo o nosso Muito. coração. Não Deus conhece invade. todas as nossas vontades. Deus conhece tudo que a gente vai pensar. Tudo que a gente vai pecar amanhã, Ele já conhece. Mas Ele escolhe ouvir da gente. Ele escolhe que você entre no quarto, convide Ele e fala assim, ó Pai, eu pequei contra você. Eu menti. Eu fiz isso. Eu fiquei com muita raiva. Eu fiz tudo que não agradou ao Senhor. Mas eu tô aqui pra te pedir perdão e pra entregar nas suas mãos. É essa que tem que ser a nossa oração. Quando você faz a oração, você faz sempre em voz alta, tipo, você prefere? Ou você faz também na sua cabeça, no seu coração? Como é que você gosta mais? Miga, eu, tipo assim, eu realmente acho que não tem muito. Eu faço de tudo. Por Sim, exemplo, tem um tem briefing. uma forma de orar, gente, é a forma mais gostosa, amiga. Eu, até lá no hotel, eu gosto de deitar no chão, que foi a forma que eu sempre vi a minha mãe orando. Me Deitar no lembra, eu chão, vi. deita no chão Besteira. mesmo, por completo, e deita todo o seu corpo, pra você ficar Fica os totalmente braços. submisso. Uhum, Eu exatamente. vi você assim a noite inteira, enquanto eu tava lá morrendo, você tava lá. Sentadão. E eu amo, amiga. Davi orava dessa forma. Porque você se coloca numa posição de tipo assim, ó, pai, eu me Eu tô rendo a aqui. você. Exatamente. E sobre orar de joelhos, ou em voz alta, ou em pensamento, tem hora que eu tô orando em pensamento, mas que eu sinto, por exemplo, hoje, né, essa oração que eu te falei, eu tava orando em pensamento, só que daí na hora que eu fui orar, que eu precisava quebrar a dureza do meu coração, eu falei em voz alta. Eu falei, eu quebro em nome de Jesus toda a dureza do meu coração. E aí eu senti vontade de falar isso em voz alta, sabe? Pra se ouvir também, né? Impactar. Exatamente. E pro inimigo ouvir. Porque assim, amiga, o inimigo, a gente querendo ou não, existe um mundo espiritual, existe capeta, existe os demônios, existe anjos. E eles vivem numa guerra muito grande, sabe? Então, quando a gente declara o nome de Jesus, acabou. Eles não têm Sim. poder, porque a palavra fala que eles estremecem ao ouvir o nome de Deus. Então, olha que coisa mais, tipo assim, nosso Pai, velho. Então é Muito. muito forte. Então você tem que declarar o nome de Jesus e eles não têm poder para chegar perto da gente. Olha, faz todo sentido, amiga. Faz todo sentido essa coisa de falar alto. A única coisa que eu peço, né, mais na mente, mais no coração, mais de pouquinho calada, é quando eu quero conversar com ele alguma coisa que eu não quero que o inimigo escute. É isso. Ou alguma coisa que é meu desejo, ou que é minha, sei lá, ou que é minha angústia, minha dúvida, que eu não quero que o inimigo saiba a minha fraqueza. Aí eu fico quietinha no meu silêncio e só falo na minha cabeça. Exatamente. Isso é perfeito. Porque assim, ó, nesse filme A Cabana, ele. Eu me identifico muito com esse filme, ele é muito incrível. Ele mostra a gente de uma forma assim, como se nós fôssemos luz. E aí, por exemplo, quando você tem medo, você apita uma luz vermelha. Quando você tá feliz, uma luz branca. Quando você tá assim, e tudo luz. Então, imagina que a gente é essa luz, eu acho que deve ter alguma coisa disso na física quântica, mas que reconhecem a gente como essa luz. Então, o inimigo sabe quando você tá com medo, quando você tá feliz, só que ele não tem o poder de ler nosso pensamento. Então, quando você quiser confessar alguma coisa para Deus, é exatamente isso, que você não quer colocar na sua boca, ou que você quer fazer um propósito só você e Deus, faça em pensamento. Tem muita coisa que eu não falo, que eu fico só aqui pra ser só eu com Deus, sabe? Sim, sim. Ó, uma pessoa está escrevendo um negócio assim. Mas, Maíra, não se preocupe, peraí. Nesse caso, não se preocupe do diabo te ouvir, ele não pode te tocar. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas ele dá uma atrapalhadinha na nossa vida, né? Ele, de fato, ele não resolve, né? Tipo assim, se não for para ser, não vai ser, Deus não vai permitir. Mas que dá uma bagunçadinha, vai. Então, assim, eu prefiro não ter a bagunçada do demônio. Mas isso é verdade. Isso é verdade. O diabo não tem poder com a gente, mas quando ele sabe a sua fraqueza, a gente já fala tudo da nossa vida, né? Mas se tem alguma coisa muito específica que você não quer falar, fica só com você e Deus. Não coloca pra fora mesmo. Propósito, amiga, é muito, muito disso. A pastora Cida, eu tava falando com ela sobre isso. Ela falou: tem coisas que eu nunca externei e que algum profeta, alguma pessoa já trouxe pra mim e é muito bom. Tem coisa que não dá pra colocar em palavras mesmo, não. Você deixa entre você Porque e Deus. parece. E você sabe que na química quântica já é uma coisa mais complexa ainda. Tem uma.
até tem uns estudos específicos que dá para explicar melhor, que é sobre a dupla fenda, né? Basicamente, é fisicamente comprovado que a partir do momento em que você olha uma situação, e aí eles fazem um experimento, depois eu te mando um vídeo para você entender. E aí eles fazem um experimento onde eles mostram, onde eles comprovam que a partir do olho do observador, a realidade do passado e do presente muda. É assustadora essa experiência. É bem complexa, eu tô te resumindo. E aí, através da química, da física quântica e da química quântica, eles comprovam que você pode mudar o seu presente e o seu passado. Só que na química e na física quântica, eles falam o todo. Só que eu entendo como Deus, porque eles não usam o nome Deus, então eles falam o todo. O todo, todo, todo. Eles chamam muito de o todo. E quando eles não têm resposta, eles falam assim: não foi identificado respostas nesse plano. Tipo assim, existe algo superior, né? Só que hoje, o que eu entendo da coisa de Deus e tal, eu falo, gente, a química já fala de Deus, eles só não escracham, né? E ali fala que você muda a sua realidade a partir do momento que existe um outro observador. Ou seja, a partir do momento que você fala, as coisas podem acontecer diferente. Por quê? Porque tudo pode atrapalhar. Aí, falando do poder do pensamento, tá? A partir do momento que eu conto um sonho para você, um desejo para você, só o seu desejo de que você queria que fosse com você já atrapalha meu Paranauê todo. Então, nem sempre é legal a gente contar. Tem coisas que não é legal mesmo a gente contar. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu ainda tenho lutado muito, Também. sabe? Porque eu sei que tem coisas que eu conto tudo, exatamente. E eu sei, tipo assim, que tem coisas que Deus vai falar com você que Ele não vai falar comigo. Que Ele quer contar só pra você, entende? E que a gente não vai poder falar. E eu falo assim, minha mãe, Deus falou com você hoje? Aí ela fala, não. Ela fala, não. Aí eu falei, você tá escondendo alguma coisa de Deus de mim? Porque eu falo, não, Deus, eu gosto tanto, amiga, de saber sobre as coisas de Deus, quando Deus fala com a pessoa, sabe? Testemunho. Eu acho que edifica muito a nossa fé. É muito bom. Cara, hoje de manhã eu achei uma música, depois eu vou te mandar, que fala sobre Silêncio Alguma Coisa, o nome dela. Uma cantora sensacional, parece até a Isadora, mas não é, é uma outra moça. Mas ele fala da importância, a hora que a gente acabar essa live, eu vou botar nos meus stories, de como Deus fala com você no silêncio e da Eu acho que eu sei qual que eu importância vou colocar aqui. não sei o que lá do silêncio, é uma voz dura que ela tem. Eu É uma achei mulher? hoje, é uma mulher. Eu achei hoje essa música, achei sensacional. Acho que se eu for pegar ela agora, eu saio, porque tá nesse celular. Senão eu colocava. Mas é muito interessante mesmo, como o silêncio fala. Eu vi aqui algumas pessoas falarem, acho importante também a gente dizer, algumas pessoas falando, eu gosto do jeito que vocês falam de Deus, tal, eu sou católica. Gente, a gente fala de Deus, viu? Não tem essa, eu sou católica, eu sou isso, eu sou aquilo, outro, tanto faz. Deus é Deus. Deus é Exatamente. Deus sempre. A gente acaba, quando eu falo a gente agora, nós seres humanos, acabamos indo para o lado oposto de Deus, ou seja, brigando por ter razão por conta da religião que muitas vezes está no oposto de Deus, né? Porque quando a gente briga por religião, a gente está indo o oposto ao desejo de Deus, na minha opinião. Então, Deus é Deus em qualquer lugar. A gente não tem mais nem menos, não tem certo e errado. Você e sua conta com ele. O que você quiser fazer, vai fundo. Você dá conta da conta com ele, tá tudo certo. Assim penso eu, né? Só independente da religião, gente, tipo assim, busquem muito não ser religioso, sabe? Se afastar da religiosidade. Sobre o que a gente estava falando da oração mesmo. De entrar no seu quarto e fazer a oração, por exemplo, a oração do Pai Nosso foi Jesus que ensinou. Ele falou, ó, quando vocês quiserem falar com o Pai, ore essa oração. Pai Nosso que sai do céu, santo é o seu nome. E às vezes a gente ora no automático, amiga. E essa oração do automático, para falar que, tipo assim, não, eu tô orando toda noite. Mas às vezes você tá falando, você tá com o pensamento lá longe. Então, Exato. independente de tudo, vem aqui, se conecta com Deus aqui no presente para você falar com Ele. Amiga, estão falando aqui, e é essa mesmo, é Zoe, Ministério Zoe No no silêncio. silêncio. Uhum. Muito linda, né, essa música. Você já Vou colocar conhece? ela. Eu conheço. Vou colocar ela aqui. Pode aumentar? Pode.
Maravilhosa! É No Silêncio o nome dessa música. No Silêncio, Ministério Zoe. E olha isso. Acalma a tempestade do meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. É exatamente sobre isso. Que a gente falou. Meu Deus. Exatamente. E enquanto a gente estava falando, tinha várias pessoas falando várias coisas. Mas tinha gente falando, por favor, fala comigo. Era exatamente o que você falou. Se você tá com essa necessidade, eu recebo muitas mensagens. Maíra, pelo amor de Deus, lê o meu inbox. Cara, não tem como. Não é maldade. Não, vocês não têm ideia da quantidade de inbox. São 6 milhões e 100 mil pessoas, mais de 6 milhões e 100 mil pessoas. Não tem como, gente. Eu não consigo. Eu gostaria de poder ler tudo, falar com todo mundo, mas assim, é humanamente impossível. E aí eu sinto isso, que é essa necessidade de atenção, esse vazio, porque quando a gente tem uma necessidade de ser ouvido, se você vai orar e tudo aquilo que você contou para mim no inbox, você contar para Deus, você vai se sentir ouvida. Acredite, mas você tem que tentar. E aí você pode estar falando, cara, mas eu não sei como falar com Deus. Do mesmo jeito que você falou comigo por inbox. Cada mensagem que você mandou para mim, por mim por inbox, e lê. Deus, mandei isso aqui pra Maíra, escuta aí. E aí lê, aconteceu isso. É isso, não é? É fácil assim, gente. É fácil assim. Se você tá com dificuldade, escreve uma mensagem como se fosse pra sua melhor amiga. E aí você fala, Deus, vou ler minha mensagem aí da minha melhor amiga, me ajuda aí. E leia. E se entrega. Eu acho que o louvor também é uma coisa que ajuda muito, porque você consegue se entregar. Falar, né? A letra do louvor conecta muito. Tipo, essa música fala, quero deitar no seu peito, uma coisa assim. Cara, é muito legal. Você consegue sentir a presença, né? Quando você se imagina, assim, deitada no peito. É muito gostoso, né? Muito maravilhoso. Sobre o que a gente tá falando de oração, amiga, em Mateus 6 fala assim, ó. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E essa aqui, eu não sei se vocês já ouviram a expressão do lugar secreto, mas pra gente falar com Deus, entra no seu quarto, gente, fecha a porta e conta todos os segredos pra ele, sabe? Eu sei que é difícil, não é uma coisa fácil você entrar, ficar olhando assim pro nada e tipo assim, uai, mas cadê? Porque a gente não pode ver Deus. Mas com o passar do tempo, quando você vai adquirindo essa intimidade de entrar pro seu quarto pra falar com ele, você vai começar a ouvir ele, você vai começar a criar uma amizade com ele. E vai ficar muito mais fácil. Eu aprendi na Estância Paraíso uma forma de fazer o secreto. Porque acontece, não adianta também a gente pegar e falar, não, hoje eu vou ficar 10 horas orando aqui no quarto. Pode acontecer? Com certeza. Mas fala assim, ó, todos os dias eu vou orar 5 minutos. Eu vou ler 2 minutos de Bíblia, vou orar por 2 minutos e em 1 minuto eu vou ficar em silêncio para escutar Deus falar. Se Deus não falar nesse 1 minuto, você sai do quarto. Faz todos os dias 5 minutos. Porque essa constância, amiga, vai chegar no resultado. Não adianta você querer ficar 10 horas no quarto, você não vai ouvir Deus falar. Porque Deus fala quando Ele quer falar, não quando... Deus não fala para satisfazer a curiosidade de ninguém, Deus fala quando Ele quer falar. E você vai conseguir criar essa intimidade e essa constância e você vai começar a ficar sensível à voz dele. Sim, total. Faz todo sentido. E é isso mesmo. Constância é uma das coisas que eu mais falo até nos meus programas de emagrecimento. Ninguém emagrece se não tiver constância. E é a história do banho e do escovar o dente. É 2 minutinhos pra você escovar o dente, mas é 2 minutinhos todo dia que faz a diferença da vida pra você ficar. É 2 minutos de manhã, 2 minutos de tarde e 2 minutos à noite. Sonho, né? Seria a gente falar com Deus 2 minutos de manhã, 2 minutos de tarde, 2 minutos à noite. Uau, é uma boa né? Então, toda vez que tu for escovar o dente, para antes de 2 minutos, conversa com Deus, escova o dente. Ou faz ao contrário, escova o dente antes, para não ir com bafo, e depois fala com ela. Porque aí você vai falar, cara, são 2 minutos para escovar o dente, mas 2 para falar com Deus são 4. Olha que beleza. 3 vezes ao dia. É verdade. E se você colocar essa meta, você vai começar a falar com ele, você vai ouvir ele. Porque a palavra, eu criei na Bíblia de capa a capa. E ela fala assim, ó, se você me buscar, você vai achar. Então é impossível você buscar Deus e você não achar ele. É impossível. E quando você não busca, ele vai atrás de buscar. Né? Não isso. Oxi.
vai no laço. Vai que vai. Gente, a minha experiência com Deus, ela foi a mais inusitada que podia ser. Mas é uma das coisas que eu sempre escuto. Esses dias aconteceu uma coisa na minha casa, nem deu tempo de eu te contar, é tanta coisa. Não deu tempo longa. Apareceu uma bola, amiga, uma bola mesmo. Depois eu te explico direito, tá? Vou resumir aqui, porque não dá pra contar tudo. Apareceu uma bola desse tamanho, de pelo, como se parecia parecia um câncer, tá? Parecia um tumor. Só que com pelo e mofo. Apareceu uma bola, do nada caiu um barulho na minha casa. Aí a gente foi olhar e era essa bola. Surgiu, tá? E aí eu mostrei pro Candonga, tal, a gente falou sobre coisas que a gente achava que era materialização de energia e tal, de uma coisa que aconteceu no dia anterior. E aí ele falou, Má, Deus sempre vai falar assim com você, porque é assim que você acredita. Deus fala com cada um diferente. Comigo, ele materializa sempre. Pétala tá aí que não me deixa mentir. A primeira vez que Deus falou comigo, ele destruiu a luz do hotel 3 vezes. Pá, arrebentou. Meu Deus, não tem condição. Foi muito forte, né? Foi sensacional. E desde então é assim. Ele não fala comigo um pouquinho, não, gente. Ele fala, ele vem regaçando tudo. Tá, 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 tá. Por quê? Porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa. Onde eu sei fazendo e tal. Então, é isso. Tipo, às vezes você está esperando que ele fale com você de uma maneira que você nem é na vida dessa maneira. E aí ele não vai falar. Porque você é uma pessoa mais quietinha, mais silenciosa. Então, presta atenção no silêncio. Presta atenção no quietinho. Porque ele fala pessoas, né? Quantas vezes eu consigo escutar, faz uma pergunta de manhã e vem uma pessoa e responde o que você perguntou. Não é a pessoa não, amor. Foi Deus que tocou o coração daquela pessoa. Exatamente. Ela falou o que você quer saber, né? E é tipo assim, você é uma pessoa que você estuda muito. Eu te falei isso desde o início. A Maíra é uma pessoa que ela estuda tudo. Ela nunca vai aceitar você falar assim pra ela. Maíra, essa blusa aqui é preta. Tipo assim, você tem que mostrar na teoria, na prática, nos estudos científicos, porque ela não vai aceitar. Então, ela não vai aceitar um Deus que não se presente pra ela, sabe? Mas tem muita gente que, de outra forma, consegue sentir Deus ali no coração e entende aquilo. E ela não. Todas as vezes que Deus fala com ela, é sempre, tipo assim, escancarado. Vocês lembram no hotel, gente? Um dos hotéis mais luxuosos lá do Rio de Janeiro, caiu a luz 3 vezes. Do hotel inteiro. É tipo e não assim, é que caiu a luz em qualquer momento. Caía a luz a hora que Pétala fazia Deus, entra! Aí eu... Senhor Jesus. Jesus amado, se eu não acreditava, eu tô acreditando agora. E as 3 vezes, então, é tipo assim, esse encontro que a Maíra teve com Deus não tá distante pra mim, não tá distante pra você. Tá na distância de uma oração, de você entrar pro seu quarto pra você buscar ele, entende? Sim, sim. Mas é isso, ao mesmo tempo, se a pessoa fica projetando, por exemplo, ela escuta o meu testemunho, e aí ela projeta uma coisa com ela igual. Ela vai ficar frustrada, porque não vai acontecer. Ele vai falar diferente com você. Deus não é receita de bolo, e ainda assim, se fosse, até receita de bolo sai diferente. Eu vou fazer um bolo, ele vai sair um. Quando eu der pra Pétala fazer, vai sair outro. Até a receita sai diferente. A tinta que passa no meu cabelo dá de uma cor, no cabelo dela dá de outra cor, porque somos indivíduos. Nós somos diferentes, não tem como as coisas serem iguais. Quando eu tomo sol, eu fico de uma cor, a Pétala fica de outra. Acontece uma coisa com o meu corpo, acontece outra coisa com o corpo dela. Não adianta. Uma gosta de um tipo de macarrão, a outra gosta do outro. Pétala gosta de macarrão, que não é macarrão, que tem pato, mas não tem pato. Que ela gosta, mas ela gosta. Que tem carneiro, mas... Não tem carneiro, nunca vou esquecer, amiga. Ô, amigo, olha essa música aqui. Não há como descobrir os segredos. Ela fala assim, ó, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tem pra você. Aí escuta essa parte. Você, mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Essa música aqui, Miguel, eu acho ela muito assim, muito, chama Prioridade. Eu acho ela muito parecida com você, porque ela fala assim, ó, se você não lê as escrituras, você não vai saber os segredos que eu tenho pra você. Mas eu encontrei no seu coração o desejo de adorar.
Então eu me revelei a você. Então eu acho muito pra você, porque você era uma pessoa que, tipo assim, seguia tudo, 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 tudo que Jesus falava, você sempre seguiu e você só não conhecia ele ainda. Então ele, conhecendo o seu coração, sabia o desejo que você tinha de adorar ele. Então ele se revelou pra você. Olha que forte isso. Entende? Muito, muito linda. Manda essa pra mim também que eu quero. Chama Prioridade, eu vou mandar pra vocês. E ela é muito linda, ela sempre fala muito no meu coração. Que é tipo assim, ó, se você tem o desejo no seu coração, gente, ainda que você não busque, porque você nunca tinha buscado, né, amiga, a conhecer a sua palavra? Nunca. Ainda que você não tivesse buscado, ele já tinha te chamado outras 2 vezes, ele foi de encontro com você. Então, isso não tá limitado a você, você não é mais ou menos especial por isso, e nem eu sou mais ou menos especial. Todo mundo para Deus, todo mundo para Deus é filho igual. Então eu não sou mais especial que vocês que estão aqui na live, porque eu tô falando com a Maíra, ou vice-versa. É Deus, gente. É todo mundo que tá aqui, é porque é pra estar aqui ouvindo algo dele pra você. Entende? Você já escutou aquela Seu Amor Me Persegue, do pessoal da Casa Worship? Deixa eu colocar aí. Dessa também, que tem a ver com isso também, né? Enquanto você procura aí, deixa eu falar uma coisa que eu li aqui rapidinho. Sobre... Eu acho que rolou alguma coisa aí da discussão entre as pessoas aí de religião, né? Mais uma vez. E aí eu só vi a pessoa falando, não, elas não estão falando de religião, não é isso, ou X, Y, Z. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vejo muito. Uma das coisas que eu mais vejo na Bíblia, de maneiras diferentes, mas eu vejo o tempo inteiro, é que um dos maiores pecados, se a gente puder chamar assim, é você meter o bedelho na vida do outro. É você julgar a vida do outro. É você cuidar da vida do outro. Por isso que cada um tem uma vida, que é para cada um cuidar da sua. Ajudar o outro, maravilha. Cuidar da vida do outro e apontar os erros que você acha que o outro comete é impossível, até mesmo porque você não é Deus, né? Quem tem que apontar erro é Deus. E aí eu vejo as pessoas gladiando sobre religião. Não pode essa roupa, não pode esse termo, não pode falar assim, não pode isso, não pode daquilo outro. Cara, tem uma única coisa que eu tenho certeza absoluta. Quem tem que saber o que pode ou não é Deus, e não nós, pecadores. Quem é ciclano para dizer o que Beltrano pode? É uma prepotência, uma arrogância tão grande que eu tenho certeza que te distancia de Deus. E se o seu objetivo é se aproximar de Deus, não é apontando o que você acha que o outro faz, ou que a religião do outro acredita, ou não, que Deus vai te olhar. Muito pelo contrário, ele vai ficar triste com você. Imagina que Deus é pai de todo mundo e ele fica vendo os irmãos brigarem por quem tem razão sobre ele. Não, meu pai não gosta que usa essa roupa. Não, meu pai não gosta que fala assim. Aí o pai falando, gente, o que é isso? O que eu queria mesmo é que vocês se dessem bem. Deixa eu resolver com esse filho o que eu gosto que ele usa, o que eu gosto que ele fala. Deixa eu resolver com esse filho. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu é que vou dizer o que eu quero para a Sofia. Não quero que o Lucas chegue para a Sofia e fale, a minha mãe não gosta disso, minha mãe... Não, quem fala sou eu. Eu e Sofia. Não quero que Lucas diga o que eu gosto. Esse papo é entre eu e Sofia. E vice-versa, não é, amiga? Você também tem 2, Total, né? total. Aqui, amiga, olha o que fala na palavra. Não sei se você já ouviu esse versículo, mas fala incrível que estava aberto nele. Eu ia procurar ele e a continuação do que a gente estava lendo da oração. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgas, será julgado, e com a medida com que tiveres medido, eu também vou medir vocês. E por que repara você no cisco que está no olho do seu irmão e não na trave que está no seu olho? Então você imagina uma trave e um cisco. Você prefere olhar para o cisco que está no olho dele do que na trave que está no seu. Você não vai conseguir ajudar o outro porque você ainda está cego. E toda vez que você for discutir sobre religião, quando eu falo religião, eu falo sobre tradições, sobre religiosidade. Lembra que a religião, os religiosos mataram Jesus. Eles crucificaram Jesus. É isso. Se tem uma coisa que Jesus não se agrada e nunca se agradou, uma coisa se chama religiosidade. Porque foram essas pessoas que foram matar Jesus. Eu super acredito. Faz todo sentido, amiga. Todo sentido. Coloca aí essa música pra gente ouvir. Nossa, é lindo demais. Eu conheço também, gente. Vocês estão mandando ouvir a Lívia. Eu sou apaixonada por a Lívia.
Eu ia essa semana pra lá, inclusive pra igreja deles. A gente podia... Lá em Goiânia? Vamos combinar de ir? Vamos. Eles são muito fofos, gente. Eu sou apaixonada por eles. Eles são demais, né? Nossa, pelo amor de Deus. Meu Deus, essa música que eu escuto é muita unção. Muita unção derramada na vida deles, meu Deus. Sim, eles estão querendo vir pra cá, Ju e o Léo. Bora? Pra São Paulo. Estão querendo vir pra cá, pra São Paulo. Morar? Morar aqui, tá tudo acontecendo muito na vida deles. Eles estão pensando em vir. Eu ia Então, amar. nossa, eu ia amar demais. Ia encontrar todo final de semana. Já pensou, amiga? Ia ser maravilhoso. A gente podia abrir uma igreja nossa, vamos? Vamos. Vamos pensar sobre isso mesmo? Nossa, Real? Demais. Vamos. Demais. Bom, então vamos para uma oração para a gente finalizar? A gente já falou bastante, botamos louvor. Vamos, princesa. Quer responder alguém aí? Não, tô lendo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar, compartilhar alguma coisa. Quer orar, amiga? Vamos. Quer que eu ore ou você ora? Não, você. Você é mais gabaritado. Vamos orar, gente, falar com Deus e, tipo assim, o que eu quero que vocês recebam com essa oração. Minha oração não é mais poderosa que a sua, nem a da Maíra, nem a do pastor, nem a das pessoas ungidas aqui que estão cantando aqui. Nenhuma oração é mais forte que a outra. A única coisa que você precisa é se ajoelhar diante de Deus, que o seu coração se ajoelhe diante de Deus, entendeu? Não você se ajoelhar necessariamente, mas que o seu coração esteja aberto para Deus e que você fale o que você sinta mesmo, sabe? Não precisa usar nenhuma palavra que você escuta na sua igreja.
ou que algum pastor usa, que é super legal, que é super bonito, parece ser uma oração muito linda, só conversa com ele. Então vamos orar. Vamos. Depois eu mostro um pouquinho também de como eu oro. Não sei se é diferente de você, mas Sim. para que talvez as pessoas tenham essa ideia. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por mais uma noite aqui, por a gente ter essa oportunidade de falar da sua palavra, Deus. Eu quero te entregar tudo da minha vida, Pai. Eu quero te dizer que eu reconheço que eu sou pecadora. Eu reconheço que nada que eu falasse aqui que viesse de mim acrescentaria na vida de uma pessoa, Pai. Que eu sei que tudo que possa acrescentar na vida de alguém é de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui, pela vida da Maíra, por ter me chamado para fazer essa live, por a gente estar aqui falando em seu nome, porque eu sei que em muitos lugares do mundo, Jesus, as pessoas não podem falar em seu nome. Eu quero te agradecer porque a gente vive essa liberdade em poder falar sobre você, falar sobre o seu amor, contar para todo mundo as boas novas do Evangelho. Eu quero te agradecer, Jesus, e pedir para que essas palavras aqui, Jesus, sejam sementes no coração de cada pessoa que está aqui e que dê frutos, Jesus, que elas possam entrar nos seus quartos e falar com o Senhor como um melhor amigo, como um pai, que elas recebam a intimidade que o Senhor quer ter com elas e a identidade de filho. Porque o Senhor fala, eu não quero que vocês sejam meus servos. O Senhor fala que o Senhor quer ser nosso amigo. E olha que privilégio, Deus. Eu sabe que o Senhor quer ser meu amigo. Meu Deus, eu não sou ninguém. E Deus quer ser meu amigo. E isso é muito privilégio. Eu quero muito te agradecer por isso, Jesus. Eu quero te entregar aqui a nossa noite. Que o Senhor proteja a casa de cada um que está aqui, Pai. E que o Senhor venha falar com a gente através de sonhos, através da sua palavra. Falar no nosso coração. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor se faça presente e que em tudo na nossa vida o seu nome seja exaltado, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Que linda! Que linda! Arrasou. Vou mostrar, então, como eu faço. É muito parecido com o que você faz, né? Meu Deus, antes de mais nada, eu queria agradecer por essa live, pela Pétala ter conectado rapidamente. Assim que eu falei com ela, ela já me respondeu. Eu tenho certeza que foi o senhor que fez essa conexão, porque a gente vive na correria, não necessariamente conseguiríamos, né, fazer isso. E eu queria fazer um pedido. Nas minhas orações, em geral, eu nunca peço nada. Eu sempre deixo para que o Senhor faça da minha vida o que for melhor e agradeço. Mas hoje eu vou fazer um pedido. Eu vou pedir para que você preencha o coração de todas as pessoas que falaram que sentem um vazio. Para que você ensine essas pessoas a orar, para que você ensine essas pessoas a se conectar com você, para que você entre através da música, através do louvor, através de uma palavra amigo, principalmente para as pessoas que não sabem orar. Então, que você encontre a melhor maneira de entrar no coração dessas pessoas, que não necessariamente seja por oração, mas que seja por outro lugar, uma vez que essa pessoa tem dificuldade de orar. E aos pouquinhos vá preenchendo o coração delas, até que elas aprendam a falar com você da melhor maneira possível. Amém. Amém. Amém, gente. Receba tudo isso aqui que Deus proporcionou pra gente. E agora, vai pro seu quarto, falar com ele, fala, Deus, cheguei, quero conversar com você. Fala como você fala com a pessoa que você tem mais intimidade e liberdade. Porque você vai ver como você vai se sentir à vontade, sabe? E uma coisa, só pra fechar aqui. Deus não se surpreende com o seu pecado. Você nunca vai pecar de uma forma que Deus vai falar, por essa eu não esperava. Ele sabe todas as nossas fraquezas. Então, confessa pra ele. Tem coisa que a gente tem vergonha de falar, né? Tipo assim, ai, nossa, vergonha de Deus por falar isso e tal. Mas fala, Deus, eu fiz isso mesmo. Não tenho um coração bom. Meu coração é pecador. Eu tenho uma natureza pecaminosa, mas o Senhor me faz uma nova criatura. Então, eu quero ser essa nova criatura no Senhor. Ou às vezes você fala, eu sinto isso, mas eu não queria sentir. Exatamente. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você sinta tristeza, ou sinta inveja, sinta rancor, não consiga perdoar. Vai falar, ai Deus, eu tenho uma raiva dessa pessoa, eu tenho um rancor. Tira isso do meu coração, não queria sentir, mas eu sinto e eu sinto muito. Então me arranca isso do coração. Mais ou menos assim. Igual você pediria mesmo para uma amiga, uma coisa que você quer muito. Ai, amiga, por favor, me empresta um vestido. Você não falaria? Deus, pelo amor de Deus, tira esse negócio horrível de dentro do meu coração. E ele atende, pode ter certeza absoluta. Mas tem que vir da alma, vontade tem que vir da alma. Você pode até estar sentindo rancor, até estar sentindo mágoa, até estar sentindo o não perdão, ou o que quer que você sinta.
Mas se você tiver o desejo de não sentir, o desejo precisa ser verdadeiro. Cara, eu tô sentindo, mas eu queria não sentir. Já funcionou, já tá valendo, né, amiga? É. E você tem que confessar isso pra Deus. Tem que falar assim, ó, Deus, eu tô com tanta raiva dessa pessoa, eu queria tanto poder, tipo assim, chegar nela e xingar ela, só que Deus vai falar, mas eu sou cristã, Senhor, tira isso do meu coração. E aí, isso eu tô falando pra você falar com Deus, na sua intimidade, ser verdadeira, entendeu? E falar, ó, eu não consigo perdoar o pai dos meus filhos, eu tô lendo aqui. Então fala pra Deus, fala, pai, eu não consigo. Perdão, gente, é uma decisão. Decida. E fala assim, ó, eu decido perdoar e, Senhor, me ajuda. Que Deus vai te ajudar. Até mesmo porque o perdão não é para ele, o perdão é para você. Então, quando você diz eu não consigo perdoar os pais do meu filho, o pai do meu filho, o que você está querendo, o que você está dizendo é eu não me perdoo. Não tem nada a ver com o pai do seu filho, pode crer. É como se o perdão fosse isso aqui, aí você fala, não, mas eu não perdoo ele. Mas quem que tá carregando essa mágoa? Ele nem tá aí. Muitas vezes eles estão cagando pra gente. Não tô nem sabendo que a gente tá sentindo É rancor. verdade. Mas eu quero sentir esse rancor. Não perdoo, não perdoo. Quem que tá carregando essa bolsa de espinho é você. Então, talvez vire essa chavinha pensando, se eu não perdoá-lo, eu não estou me perdoando. Então, não é eu quero perdoá-lo, eu quero perdoar a mim. Eu não quero mais carregar isso. Eu não quero carregar essa mágoa. Eu não quero carregar esse ódio. Me liberta disso que eu tô sentindo. Porque o perdão não é para ele, é para você. Liberta a mim dessa dificuldade de perdoar. E aí você vai conseguir. E é verdade. Quando... Duas histórias que aconteceram na Bíblia, Judas e Pedro. Judas traiu Jesus, né, por moedas, e Pedro negou Jesus. Os dois, miga, quando eles percebem o que eles fizeram, eles se arrependem. Só que Judas não consegue se perdoar, no entanto que ele comete suicídio, e Pedro ele consegue se perdoar, porque ele consegue olhar para Deus. É como se ele tivesse hipnotizado no momento que ele nega Jesus 3 vezes. Ele tá lá, ele tá cego. E quando ele desperta, quando o galo canta, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Só que daí ele aceita o perdão de Jesus. Porque Jesus já perdoou ele. Só que se ele não se perdoasse... Ih, travou. Acho que sua internet ficou pifada. A hora que ela voltar, eu vou deixar ela concluir. Aí eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu li. E se for mesmo, pra vocês estão me ouvindo normal, né? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu li ali uma pessoa falando assim. Vocês tratam Deus como se ele fosse mágico e ele pudesse fazer tudo. Deus não é mágico e pode fazer tudo, mas ele faz tudo o que é benéfico para nós. O problema é que nem tudo que a gente deseja é o que faz bem pra gente. Então, muito dos nossos desejos e dos nossos pedidos, ele não vai atender porque não é bom pra gente. Por isso que eu falei no começo da minha oração que eu nunca peço nada a Deus. Eu sempre agradeço e eu coloco o meu desejo na mão dele. Deus, eu quero que você faça da minha vida o melhor que você sabe que é para mim. Porque eu não sei o que é melhor para minha vida. Eu tenho desejos carnais, desejos mundanos. E pode ser que as coisas que eu peça para ele não sejam boas para mim. E essas coisas eu não quero. Eu só quero que for bom para mim. Então eu vejo sim Deus como um mágico, né? Mas não esse mágico que você narrou. Porque talvez você peça, Deus, eu quero um carro. Eu quero uma casa, eu quero não sei o que lá. E aí realmente é brincar de magia. Eu não vejo Deus dessa maneira. Eu peço sempre para que ele traga dentro do meu coração a paz, para que ele traga o amor, para que eu possa agir diante do desejo da alma dele, do coração dele, para que eu não tenha nada de ruim em mim, para que eu não magoe ninguém. Então, o que eu peço está muito alinhado aos princípios, né, bíblicos. E aí ele atende tudo. Mas ele não vai atender mesmo esses... Vamos ver se ela apareceu agora, que ela desapareceu. Ah, aqui, ó, apareceu de novo. Mas ele não vai atender esses desejos superficiais, que não são benéficos. Caiu, né, amiga? Você ouviu o que eu falei? Eu tava ouvindo aqui, meu celular simplesmente apagou. Que loucura. Olha! Bom, mas basicamente
eu li uma pessoa falando que a gente acha que Deus é mágico e Uhum. que tem um monte de evangélico infeliz. E aí eu tava falando para ela a minha ideia sobre Deus ser mágico ou não ser mágico. Agora, sobre evangélico infeliz, existe evangélico infeliz, existe católico infeliz, existe umbanda infeliz, Com existe certeza. monge infeliz, existe dentista, existe nutricionista, existe advogado, existem pessoas felizes e infeliz, feliz e infeliz. Mais uma vez, a religião não coloca não chancela você será feliz para sempre. Ninguém está falando de religião. Então, quando você diz que existe um monte de evangélico infeliz, você não entendeu nada do que a gente falou. Porque a gente está falando de Deus e não de religião. Pessoas são infelizes quando dentro das atitudes delas existem infelicidades. A gente colhe aquilo que a gente planta, a gente ainda colhe o vazio que a gente não aprendeu. E o que a gente está falando aqui é abrindo as nossas feridas, inclusive, porque a gente está se colocando no lugar de ser humano, e falando exatamente, olha, esse vazio que todo mundo sente em algum determinado momento, que exatamente você pode chamar de em momentos infelizes, né? Porque é isso, um vazio é um momento infeliz. Então, estamos dizendo, oi, também tenho meus momentos infelizes. O que fazer nesse momento? Pedir para Deus preencher o nosso coração. E sim, ele preenche. Agora, se você não acredita que ele é mágico, como você disse, se você não acredita que ele vai preencher, ele não vai preencher. Porque se tem uma coisa que Deus não é mal educado. E se você não pede, se você não quer, se você não aceita, ele não entra. Ele não é um ladrão. Ele não vai chutar o pé na tua porta e falar, tô indo. Tudo tem seu tempo. E aí você tá tendo o que você tá acreditando. Você não acredita que você vai ser feliz? Então você não vai. Você vai ter aquilo que você acredita. Eu acredito. Eu acredito muito. E aí, é aquilo que a Petra falou. Acordei cinza, falei, não me permita ser cinza. Deus é mágico? Não, Deus não é mágico. Mas ele está ouvindo o que ela está permitindo, alinhado com o que está na Bíblia. Então, não é uma magia. Ela não está pedindo um carro, um helicóptero. Não é isso, entendeu? E Jesus teve um momento, amiga, no Getsemane, que antes dele passar por tudo que ele tinha que passar, ele teve um momento de uma tristeza tão grande, de um nervosismo tão grande, que ele suou sangue. Isso na ciência é um fenômeno que acontece muito raramente quando você tá num nível de estresse, tipo assim, ó, fora do normal. Depois pesquisem, dá um Google que vocês vão ver melhor. Jesus também teve tristeza, Jesus também se entristeceu, Jesus também teve nervosismo, entende? Quando a gente está no mundo, a gente está sujeito a isso. No entanto, que ele falou, vocês terão aflições no mundo, mas tem de ânimo, porque eu venci o mundo. E é isso que a gente tem que colocar na nossa vida. Eu vou passar por isso, porque Jesus venceu e nele eu sou uma vencedora. Em Cristo somos vencedores. Sim, exatamente. E parar Exatamente. de achar que Jesus é gênio da lâmpada. E outra coisa que é muito importante falar, nessa história de achar que Jesus é mágico e gênio da lâmpada, é porque você só quer que ele realize os seus desejos. Os desejos da carne, né? Ele Mundano. não tá aqui para servir a gente. Ele não tá aqui na Terra para Funcionário? satisfazer todas as minhas vontades, para me dar uma Ferrari, para me dar uma mansão, para me dar só coisa que eu... Não é isso. Porque se Deus, miga, se Deus desse tudo isso, você tem 2 filhos, então você sabe do que eu tô falando. Que dia que você daria uma Ferrari pro Lucas e você permitiria que a Sofia passasse fome? Já nunca, jamais. Nunca. Então isso Deus abençoa o nosso trabalho com certeza, mas não que Deus dê isso pra gente, entende? Ele nos permite correr atrás dos nossos sonhos. Exatamente. Batalhar, estudar, trabalhar. Tudo isso é bênção. Não é que você não pode ter uma Ferrari, uma casa. Você pode, e aí Deus abençoa, mas você vai ter que caçar ela, minha filha. Você vai ter que trabalhar, ralar. Ela não vai, pá, cair assim. Exatamente. Agora, essa revolta que existe, Deus não é mágico, isso é uma revolta, né? Precisa tratar isso, precisa ver o que é, porque ninguém diz que Deus é mágico. E assim, também não se apegue no que talvez você tenha visto, sim, um ou outro pastor, um ou outro padre dizer e você não gostou. Não se esqueça que são homens, tá? Pastores, padres, são homens.
Então, não pegue aquilo que talvez te magoou, ou talvez era mentira mesmo, ou talvez porque tem. Não pegue aquela mentira, aquela pessoa oportunista e chancela. Tipo, nenhum evangélico presta, nenhum padre presta. Porque do mesmo jeito que a gente escuta falar que pastor rouba, a gente escuta falar que padre mexe com criança, né? Pedofilia. E, gente, pelo amor de Deus, não significa que todo mundo é assim. Mas é gente. Gente vai fazer merda o tempo inteiro, infelizmente. Exatamente. Mas é sobre Deus, não é sobre religião. Acho que é Nós isso. estamos suscetíveis a erros. Então, por exemplo, até mesmo quando você for em uma igreja e a pessoa que estiver ali, um padre, um pastor, aquela pessoa ali que está representando, estiver falando sobre qualquer coisa, abre na Bíblia para você ler o que ele está falando, entende? Porque ele está ali, ele pode errar. E se ele estiver falando uma coisa que não estiver de acordo com a palavra, você vai ser enganado? Então, Exato. busque o conhecimento, porque por falta de conhecimento, a gente perece. Então, Exatamente. busque o conhecimento. Exatamente. Amiga, amei. Nossa live foi muito linda. Também, Vou vamos deixar fazer salva. mais Eu vezes. ia deixar salva, mas tá todo mundo pedindo pra deixar Aham. salva. Deixa que eu vou compartilhar aqui pro pessoal vir assistir também. Foi muito bom, gente. Foi muito edificante pra mim. Amei. Vamos fazer mais vezes. E vamos nos ver. A gente tá muito corrido no trabalho. Eu vou lá pra sua casa, eu vou aparecer lá, você vai ver. A Sofia ganhou, tem sei lá, uma semana mais ou menos, ela ganhou um vestido cheio de borboleta. Não acredito. E aí, juro, cheio, igualzinho o seu. Alguém mandou fazer e entregou lá. Igualzinho o seu. Ela tinha ela que me mandou. Mas alguém mandou igualzinho. Aham. Muito Eu bom. vou vestir lá e vou lá ver ela. Eu vi uma fotinha hoje que postaram no Instagram dela. Eu falei, que saudade de apertar essas bochechas. Ela é linda demais. Deus abençoe vocês, miga. E agora ela virou uma cristã. Ela acha os YouTube da vida. Eu juro que não sou eu. Vai fuçando sozinha. Eu não sei como. Aí outro dia ela tava, não sei o que lá, não sei o que da Galileia. O que Galileia, filha? Do que você tá falando? Aí ela tá cantando uma música que tinha alguma coisa da Galileia. Nem sei que música é. Pois ela já sabe todas as Cristo músicas. sentado com meu peixinho assado no mar da Galileia. Essa? Não sei. Pode ser. Não sei. Mas, uma coisa pra quem for mãe, pai aqui, tem no YouTube, gente, canais específicos pra crianças só que fala de Deus. Musiquinhas cristãs. Tem uma que chama 1, 2, 3, alguma coisa assim, que é muito legal. Musiquinha que ensina da palavra. E Provérbios fala, amiga, que a gente deve criar nossos filhos no caminho do Senhor, que eles não vão se desviar. É muito fofo. É muito lindo ver a ingenuidade, a doçura. Você viu aquele vídeo que ela... Demais, né? Ô, amiga, e ela? Coloca Jesus a pé, a música. Ela tava ouvindo uma música lá, super em inglês. Ela, mamãe, coloca a música Jesus a pé. Era uma música... Aí tem Jesus em tudo. Que não tem nada a ver com Jesus, é uma música tipo... Mas ela... O começo parece Jesus a pé. E aí ela acha que é Jesus a pé. Muito Nossa, criança é linda demais. Por isso que Deus fala pra gente ser que nem criança, pra gente ter o coração de criança. Porque, meu Deus do céu. É isso aí. 3 palavrinhas, ó, é o nome do canal do YouTube. Acabaram de mandar aqui, exatamente. 3 palavrinhas. Coloca pra ela, amiga, depois. Super legal, super educativo. Deve ser isso que ela achou. Ela já tem, minha filha. Quanto tempo eu vou pra ela, vai falar, mamãe? Eu já sei. Você tá atrasada. É isso aí. Mairinha 2, né, amiga? Nossa, ela é demais, gente. É o amor da minha vida. Que coisa mais gostosa. É boa demais essa fase, né? Nossa, meu Deus, é bom demais. Muito bom. E sua mãe tá bem? Tá bem, eu vim aqui pro quarto dela, ela acabou de sair aqui, que ela tá assistindo o campeonato. Manda um beijão depois pra ela. Tá bom. Ela é inteligentíssima, gente. Vou falar pra você. Vamos estudar juntas. A gente tem que fazer pra estudar a palavra. Quero muito, cara. A mãe dela, ela explica Deus, assim, de uma forma sensacional. A minha mãe, ela é um pouco parecida com a Maíra, assim. No ano de 2000, que ela teve a primeira experiência dela com Jesus, mas ela sempre estudou a palavra, sempre, porque ela tinha muita curiosidade. Então ela foi buscar em todos os tipos de estudos sobre quem foi Jesus na Terra, sobre quem é Jesus, sabe? E ela se apaixonou por Jesus. Aí depois Jesus apresentou para ela o Pai. Não, a história dela, o testemunho dela é a coisa mais linda. Vamos pedir para ela vir um dia fazer uma live com a gente? Vamos, vou falar com ela. Beijo, minha gente. Amanda, tá? Ele tá aí? Tá aí, acabou de dar minha dupla preferida.
E mandei mensagem pra você participar da live, mas você não respondeu, tá? Outro dia a gente faz uma live com você, porque a gente tá aqui há 1h30, 40 minutos, saiu 1h40, sei lá o quanto. Um Tchau, beijo. gente. Foi muito legal participar aqui com vocês. Beijo. Até. Te amo, amiga. Vou salvar, hein? Vou deixar salvo Tá. aqui. Como faz.